Horizonte é uma cidade que tem uma cultura pujante e isso pode e deve fomentar o turismo da nossa cidade, inclusive gerando emprego e renda. A gente precisa desburocratizar, facilitar o acesso a eventos culturais, os grandes eventos da nossa capital. A prefeitura ela tem que facilitar aqueles que queiram trazer oportunidade, geração de emprego e renda para a nossa capital como um todo. A gente deve, inclusive, focar também na questão das qualidades que Belo Horizonte já tem. Belo Horizonte já tem hoje um comida de boteco que é reconhecido pela qualidade, que pode e deve ser divulgado para que pessoas de todo o Brasil venham conhecer a nossa gastronomia, os nossos bares, os nossos restaurantes. Isso faz parte da raiz da cultura belo-horizontina. A gente precisa fomentar eventos, a gente precisa facilitar o setor privado que já os produz para que mais pessoas venham visitar, conhecer e se encantar com Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade que tem um potencial enorme, Belo Horizonte é uma cidade que tem muitas qualidades, mas que infelizmente para muitos Brasil afora ainda é desconhecida. A gente precisa mudar essa realidade. Nós precisamos fazer com que Belo Horizonte esteja novamente no circuito nacional da cultura. Nós já fomos uma das principais capitais em investimentos, em festivais. A prefeitura pode fazer isso, ela tem a obrigação de atrair para cá os mais diversos tipos de shows, de encontros empresariais, e incentivar que Belo Horizonte esteja na rota de quem vem para cidades históricas. Por exemplo, quando você vai a Portugal pela empresa portuguesa, eles te oferecem ficar 2 dias em Lisboa, fazer um stopover. Por que nós não podemos pegar esses passageiros que estão vindo para cidades históricas e oferecer para eles aqui uma hospedagem subsidiada para eles conhecerem Belo Horizonte e participarem? A questão dos shows. Hoje o Mineirão é um dos palcos mais importantes para shows. A prefeitura tem a obrigação de incentivar. Nós precisamos de espaços para isso. E a Belo Horizonte pode ser a capital da fé, porque nós temos grandes pastores, cantores evangélicos, temos uma catedral da Igreja Católica que vai ser centro de turismo, podemos ser a capital do cinema, podemos ser a capital da gastronomia com cerveja, esses bares, né, essa comida de boteco, a vida toda ficou famosa. Por que nós não podemos incentivar uma Belo Horizonte nova para a questão da cultura, e incentivarmos isso e abraçarmos as áreas históricas da cidade e entregarmos aos artistas, a quem quer fazer show, tornar Belo Horizonte muito mais atrativa para esse setor? Belo Horizonte tem que receber grandes eventos, mas esses grandes eventos não podem ficar centralizados, nós temos que descentralizar a cultura, os pontos de cultura em Belo Horizonte. Vou dar um exemplo, nós tivemos agora a virada cultural. Essa virada cultural aconteceu no centro de Belo Horizonte, mas eu passei, por exemplo, na Savassi, no Funcionário e outros locais que têm a tradição de ter bares notáveis para a cidade, os bares todos vazios, restaurantes vazios, porque não se pensou numa logística de favorecer também essas regiões, mas sobretudo favorecer regionais que são historicamente abandonadas de políticas culturais. Nós não queremos que, por exemplo, as pessoas tenham que sair lá de Venda Nova para vir para Belo Horizonte acessar a Ponte de Cultura. Queremos que pessoas do centro de BH vão para Venda Nova, vão para o Barreiro. O Barreiro tem uma cena cultural, por exemplo, muito ligada à cultura urbana, ao hip hop. Nós temos que dar estrutura e potencializar esses pontos de cultura. Então, a palavra-chave quando diz cultura são, primeiro, descentralizar, e o segundo ponto, ter um orçamento digno para que se tenha uma política de cultura para a juventude em Belo Horizonte. Quando nós perguntamos qual que é a política cultural que BH tem para a juventude, infelizmente nenhuma, porque o prefeito não deixa orçamento para essa pasta e usa o recurso que tem, né, para alimentar as máfias que estão sugando o dinheiro público da capital. Cultura é uma questão que está dentro do conceito, né, de eventos. Né? A cultura nossa, nós temos vários programas importantes que também fazem parte da cultura. Tem a virada cultural, tem a questão dos quadrinhos, o festival de quadrinhos, tem uma série de coisas que precisa de fazer. O que nós temos feito com a nossa Secretaria de Cultura é incentivar muito ações desse tipo. Porque nós temos de cuidar, por exemplo, da cultura negra, cultura dos povos, cultura da infantil. Nós temos que cuidar, por exemplo, do hip hop, que é um negócio importante. Nós temos que cuidar de todas as áreas relevantes da cultura, e nós estamos fazendo isso. Eu vejo que a nossa agenda cultural ela é muito rica, né? Nós estamos trabalhando com prêmios para escritores, estamos fazendo a parte de filmagens, crescendo muito para crescer. Ou seja, eu diria que hoje Belo Horizonte está trabalhando muito
para reforçar a cultura de Belo Horizonte. E nós temos muita coisa para mostrar da nossa cultura. E eu queria que Belo Horizonte fosse, de fato, uma referência. Tem coisas maravilhosas em Belo Horizonte que a gente precisa mostrar para as pessoas. E trazer pessoas de fora para conhecer isso é um grande desafio, porque a cultura nossa explode. Gente, quando o assunto é cultura, a prefeitura tem um papel fundamental. Na posição de vereador, eu sempre atuei para que a burocracia não impedisse a cultura mais popular, a realização de eventos, o uso da rua para que as pessoas se reúnam. Isso é muito típico de Belo Horizonte. A cultura gastronômica. Quem está ali abrindo o seu restaurante, o seu bar, não pode ter 1000 burocracias para que ele ofereça esse tipo de entretenimento, de cultura, de lazer para a cidade. Eu quero que a Pampulha não seja só um espaço onde as pessoas passem. Eu quero criar um calçadão ali da Casa do Baile, Praça Dalva Simão, até a Casa JK, e encher aquele espaço de economia criativa, gastronomia, para que as pessoas tenham na Pampulha um reconhecimento cultural da cidade. Em qualquer lugar do planeta, aquela lagoa seria muito melhor tratada. E eu quero construir a obra do Oscar Niemeyer, que nunca foi erguida. A obra que ficou abandonada. Só temos ali as bases dela. Seria um hotel numa península, mas eu quero que ele seja um espaço cultural com a primeira piscina pública de Belo Horizonte, às margens da Lagoa da Pampulha. O projeto é muito bonito, foi feito nos anos 40, se você olhar na internet, ele está lá. Nós vamos tirar do papel para voltar a mexer com o imaginário da cidade. Temos que fomentar a cultura. A cultura tem que ter constante evento. Veja bem, hoje nós temos uma ligação muito grande com a Secult, que é a Secretaria de Cultura e Turismo do Estado de Minas Gerais. Hoje, a Secult do Estado, ela faz inúmeros eventos, mas a gente não vê a participação da Prefeitura nesses eventos. Eu sempre falo com o Leônidas, que é o nosso secretário, que trabalha muito bem com essa equipe. Leônidas, quantos eventos estão sendo feitos na cultura? Diversos. Qual que é a participação da Prefeitura? Mínima ou nenhuma. Não é isso que nós queremos. A cultura é tudo, gente. Nós temos que levar cultura para as pessoas. Tem que dar o espaço para os fazedores de cultura entrarem junto com a Prefeitura. A Prefeitura não pode ficar alijada desse processo, não pode ficar longe da cultura. Tudo que for cultura nós vamos fomentar ainda mais. Aquilo que não tem, vai passar a ter. A parceria importante com o Estado é de suma importância. Enquanto o Estado faz um monte de coisas, a Prefeitura está parada sem fazer nada. Conosco não vai ser assim. Vai ser um diálogo permanente com o Estado para que a gente juntos possamos fazer muito mais pela cultura da nossa Belo Horizonte. Cultura, olha, eu tive outro dia uma reunião com os meninos de hip hop. Que coisa bonita, viu? Ver a juventude entusiasmada com cultura e levando cultura para os morros. Aliás, trazendo as culturas do morro para que a gente possa conhecer. E fiquei sabendo que o hip hop em Belo Horizonte, ele é exemplo nacional. Me levou até a apresentar um projeto de lei para regulamentar o hip hop e outras culturas populares no Brasil inteiro, porque aqui já foi aprovado, inclusive, um projeto de lei com as vereadoras do PSOL e os vereadores do PT. Então nós vamos incentivar o setor cultural. Fizemos uma plenária com mais de 200 agentes culturais, entregaram as propostas para a gente e nós vamos também descentralizar a cultura em Belo Horizonte. Fazer com que as regionais, nós vamos retomar as regionais, elas possam ter o seu setor de cultura. E com isso os eventos terão grandes eventos no centro da cidade, mas nós teremos eventos também em cada regional. Os pontos de cultura ou pontões de cultura nós incentivaremos a partir do Ministério da Cultura. A ministra também nos apoia, já disse que tem uma série de projetos para trazer para Belo Horizonte. Então o setor cultural, ele traz também uma contribuição muito grande na economia. Então você tem que juntar cultura, carnaval, economia, para melhorar Belo Horizonte e alegrar também o nosso povo, principalmente a juventude.